Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Vamos continuar neste bloco nossa conversa com a médica dermatologista, a doutora Gisele Viana, sobre psoríase. Doutora Gisele, no último bloco nós falávamos aí sobre os tipos, né? Você começou a falar sobre um tipo que afeta unhas e também couro cabeludo. Exatamente. Explica pra gente como que se manifesta. Se manifesta assim, como uma descamação bem importante do couro cabeludo. Nem sempre esse paciente vai ter o acometimento ungueal, mas é muito frequente o acometimento ungueal, na verdade, em qualquer forma de psoríase e também o acometimento de couro cabeludo. Mas, às vezes, a doença está mais restrita à região de couro cabeludo e ela parece como se fosse uma dermatite seborreica, uma descamação de couro cabeludo, só que, em geral, mais grosseira, mais localizada, ou às vezes até difusa, mas com placas mais assim visíveis do que uma simples descamação de dermatite seborreica, de caspa, sabe? Lembra um pouquinho uma caspa como se fosse mais grosseira, com escamas maiores. Provoca queda também de cabelo? Provoca principalmente um incômodo muito grande para o paciente, inclusive visível. As doenças também. nossas de pele, você sabe que elas, né, Síria, elas têm essa questão, assim, elas são doenças que às vezes trazem um estigma para o paciente. Sim, e aí complica a vida do paciente, que é outro ponto também que eu quero falar com você daqui a pouquinho. Agora, em relação às unhas, quando ocorre, a aparência pode ser confundida com uma micose, por exemplo? Com muita frequência. É muito comum, então, eu volto a assim, questionar essa questão da prática ilegal da medicina, né? É muito comum a gente receber pacientes no consultório que falam assim, olha, eu estava indo numa clínica, etc., não vou citar nomes, e a esteticista, ou enfim, a pessoa que estava lá, né, sem citar também nenhuma classe em especial, estava fazendo um tratamento para as minhas unhas. Então, como que pode, Síria, uma pessoa que está numa clínica, que não é formada em medicina, nem em dermatologia, muito menos em medicina, fazer um diagnóstico de um problema ungueal e tratar esse problema? Prescrever Isso é possível? Então, é muito frequente. Fala assim, olha, doutora Gisele, eu já estou indo nessa clínica há não sei quanto tempo. Isso é muito sério. Eu já estou fazendo laser nas minhas unhas, eu estou fazendo... E aí você faz um diagnóstico de uma psoríase ungueal que tinha um tratamento completamente diferente daquele. A pessoa não vai ter resultados e outra, pode comprometer mais ainda a saúde da pessoa. Exatamente. Ao passo que todos os profissionais de saúde não médicos são muito importantes para uma abordagem global do paciente, mas não da forma como umas exceções, não é a regra, mas como algumas exceções têm feito, quer dizer, tem se utilizado de verdadeiros tratamentos aos pacientes, inclusive com psoríase. Pois é. Então, isso é muito frequente. Muito então, sério. aquele problema ungueal que apareceu, procurar um dermatologista, né, Síria? Sim, procurar fazer um um especialista no exame. assunto que entende, estudou, se preparou para cuidar dessa questão. Exatamente. Você começou a falar, eu queria que você explicasse sobre o tratamento da doença. Tem algum tratamento específico? Depende de cada caso? Depende de cada caso, tem vários tratamentos e tratamentos muito bons, né? Nós temos um privilégio por estarmos no Brasil. A psoríase é uma doença que se beneficia muito do sol. Você sabe que até um dos tratamentos é com a pulvoterapia, né? São aquelas cabines de radiação em que o paciente, é como se elas simulassem o efeito do sol. O sol é um aliado, então, no tratamento? É um aliado, Sim. um grande aliado, né? Então, mas não é tomar sol o dia todo e queimar a pele, né, Síria? Porque fazer uma exposição. Você vai trazer mais problemas, não é isso, né? Exatamente. É uma exposição, vamos dizer assim, controlada, regulada ali pelo médico, em comum acordo, o médico vai passar, olha, um certo número né, um período do dia, você vai pegar alguns minutos de sol, né? Existem algumas doenças chamadas psoralenos, que elas podem ser associadas tanto ao tratamento nas cabines, que são feitas em consultório médico, nem em clínica de estética não, tá bom? São consultórios com médicos especialistas nesse tipo de tratamento. Tem algumas muito boas aqui em Belo Horizonte. E medicação também? É tomada uma medicação antes, que é como o psoraleno, é como se ele ativasse as suas células para elas se tornarem mais sensíveis ao sol, à radiação solar, radiação ultravioleta, que nesse caso vai ter um efeito benéfico. Mas são usadas também pomadas, cremes hidratantes. Depende do tipo, da gravidade. Shampoos, no caso das Até psoríases de do couro cabeludo, cabeludo, né? Algumas injeções podem ser dadas também.
E você sabe uma coisa interessante da gente falar assim para as pessoas em relação ao tratamento da psoríase, Síria? É com relação à automedicação, que foi o tema do seu último bloco. Exatamente sobre Achei isso muito aqui. bem colocado pelo meu colega, porque existe uma forma de psoríase que eu até me esqueci de mencionar, que eu vou falar aqui, que é a psoríase eritrodérmica. O paciente, de repente, ele tinha uma psoríase em placas, vamos supor. E aí ele começa, de repente, com uma vermelhidão disseminada no corpo todo. Esse paciente, ele fica com a pele tão sensível, ele começa a perder líquidos e mudar o que a gente chama de equilíbrio hidroeletrolítico. Ele está susceptível a infecções graves da pele por bactérias do grupo Staphylococcus. Então, esse paciente, ele está em risco de vida. Ele tem que ser internado muitas vezes, sabe? E a psoríase eritrodérmica, um grande causador é a automedicação com corticoides orais e injetáveis. Para você ver, quer dizer, o paciente não tem começa noção da seriedade disso. Exatamente. Você sabe que eu já atendi um paciente, até médico, que tinha uma forma eritrodérmica. Quer dizer, ele começou a se automedicar com injeções de corticoide, que ele ia na farmácia e tomava. Um belo dia ele apareceu com psoríase eritrodérmica. É como se fosse um rebote, sabe? Então existem medicações orais mais potentes e mais indicadas do que os corticoides, entendeu? Agora, doutora, muitas pessoas, por causa das placas, acabam se isolando, ficam com vergonha de colocar uma roupa, às vezes que mostra algumas partes do corpo, até Isso de conviver mesmo, socialmente, né? Muito comum. Esses tratamentos hoje, a pessoa procurando um profissional especializado, profissional certo para cuidar, fazendo o tratamento adequado, é possível controlar a aparência dessas placas, a pessoa ter uma vida normal? Não, é possível acabar completamente com as placas, não é possível acabar com a doença. Então, de vez em quando, as placas podem voltar, né? A manifestação pode voltar, mas é possível a pessoa viver sem as lesões de psoríase, sabe? Mesmo no caso das formas mais graves, que afetam articulações, existem uns medicamentos bem modernos, que são medicamentos biológicos, às vezes em forma de injeções, que são tomadas inicialmente uma por semana, depois vai espaçando as doses a cada 15 dias, tem algumas que é uma vez por mês. E essas injeções, elas são muito importantes no controle de formas graves e já estão disponíveis no Brasil, inclusive fornecidas pelo governo, sabe? Então, não é necessário a pessoa realmente ficar com a doença. Agora, imagina uma criança, um adolescente. Eu, por exemplo, tenho filhos adolescentes. Os meninos numa idade, assim, de uma autoconsciência muito grande do corpo e tentando se relacionar ali, né? Quer dizer, eles estão... Isso afeta demais quando o paciente tem psoríase. Mas você falou uma questão importante. Idade não tem a ver, então. Ela pode aparecer em qualquer fase da vida. É menos frequente na infância, mas acomete sim. Na infância, uma porcentagem de até 15% dos pacientes estão em grupos abaixo de 15 anos de idade, sabe? Alguns estudos mostram até 25% de pacientes com aparecimento da psoríase antes dos 16 anos, sabe? Então, ela realmente pode acometer crianças, tem até crianças recém-nascidas que desenvolvem psoríase, crianças de 1, 2 anos de idade, então ela pode afetar qualquer idade, sabe? Agora, tem algum sintoma, para fechar o nosso bate-papo hoje, mais específico antes de aparecerem essas placas, que as pessoas já podem, né, ficarem mais atentas, procurarem um especialista, que pode ser um sinal ali de psoríase, doutora? Olha, na verdade, um paciente que começou a ter uma descamação ou uma placa com muita frequência nos cotovelos, nos joelhos, um aspecto diferente das unhas, é como se fosse um acometimento difuso das unhas, um paciente que começou com uma caspa que não melhora com shampoos anti-caspa, ele pode estar pensando na possibilidade, às vezes, de estar começando a manifestar uma psoríase. Às vezes, até mesmo o médico vai demorar um pouco até entender que aquilo é um processo crônico que não é uma simples caspa, né? Mas o mais importante é a gente deixar essa mensagem de que tem tratamento. Tem tratamento, tá, é só procurar um especialista certo, então. Exatamente. Doutora Gisele, muito obrigada por ter vindo, por ter conversado, explicado, né, sobre um tema tão importante que às vezes falta um pouco de informação para as pessoas. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o consultor financeiro Matheus Machado. Hoje vamos falar sobre economia na hora de comprar medicamentos. Não saia daí.